Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Rodapé. Estamos aqui com Roberto Sadowski. Nas redes sociais, ele se define como jornalista, curioso, irritante, crítico de cinema e apaixonado por um monte de coisa. Seja bem-vindo, Sadowski. Olá, tudo bom? Tudo bem. Bom, Roberto, eu te apresentei aqui, mas agora eu quero saber de você. Além de editor-chefe, diretor de redação, crítico de cinema e apaixonado por um monte de coisas, o que você destacaria da sua carreira? Eu acho que fazer revista foi a coisa que eu mais gostei de fazer até hoje. Eu adorava o formato, eu cresci lendo revista também. Eu achava que tinha um certo romantismo de você ter uma publicação que está com o leitor pelo mês inteiro, que ele vai devorando aos poucos. E eu achava isso muito, muito fascinante do ponto de vista de quem produz. E então a gente colocava muito cuidado em cada texto que a gente fazia e a gente podia ir muito além. Porque quando a internet explodiu, eu falei, olha que legal, a gente não tem mais limite de espaço para fazer nada, né? E o que eu sabia? Tem todo o limite de espaço hoje. Então, fazer revista para mim era uma coisa muito mais legal do que qualquer outra coisa que eu fiz. Adoro o que eu faço hoje. Adorava trabalhar em jornal, que eu já trabalhei também em redação geral, assim. Mas revista era muito bacana. Você já esteve à frente da revista 7 Magazine, a maior revista sobre cinema no Brasil por mais de 10 anos. Na sua visão, o que levou à diminuição das redações e quais foram as principais readaptações necessárias para a chegada do digital? No caso da 7 e da editora inteira, aconteceu problemas de bastidor antes ainda do digital. A editora mudar de mão, o novo dono não está muito interessado, não fazer o investimento necessário, e a editora inteira acabou. Então não foi só a 7 na época, acabou a 7, a Viver Bem, a Terra, a Próxima Viagem, a Fluir, a Gula, todas eram do mesmo grupo e todas desapareceram nessa mesma época. Mas as revistas que se mantinham, Rolling Stone, quase todas as revistas da editora Abril, elas sentiram o baque do digital porque muita gente que fazia revistas demorou para fazer a migração. Eu acho, por exemplo, que a editora Abril demorou pelo menos 10 anos para poder começar de fato a investir no digital. E eu acho que ninguém esperava que o modo de você acompanhar notícias fosse tão portátil com o tempo, né? Que o celular, o smartphone fosse se popularizar de uma forma tão veloz e tão prática para todo mundo ter, e a notícia ser tão supersônica como ela se tornou depois. Então, algumas redações se adaptaram muito bem a isso. Então a gente vê que a Folha tem uma redação digital muito forte, a Veja tem uma redação digital muito forte, ainda que exista a revista física, mas você não precisa mais de tanta gente para cobrir tanta coisa, porque os textos ficaram mais dinâmicos, as coisas ficaram mais rápidas, e talvez o trabalho de muita gente pudesse ser feito por pouca gente. Mas a redação do UOL, onde eu sou colunista, é absolutamente gigantesca. A redação da Folha, aqui no andar de baixo, é absolutamente gigantesca ainda. Então eu acho que as redações tradicionais, elas continuam muito grandes. As redações de publicações que não eram tão grandes e que não conseguiram sobreviver nessa transição do papel para o digital, elas acabaram diminuindo, encolhendo e até morrendo. Porque você vê muito de circulação, né? A 7, no seu auge, chegou a vender, sei lá, 120 mil exemplares em banca. A minha média, durante esses anos todos que eu fiquei à frente da revista, eu vendia 30 mil exemplares, um pouco menos que isso. No final, ela encostava em 12 mil exemplares. Se hoje eu faço uma revista que vende 4 mil, eu estou soltando rojão no meio da Paulista. Porque diminuiu muito o público, né? Então, o público continua aí. As pessoas continuam consumindo notícia, mas foram consumir de outras fontes. A circulação do jornal físico caiu, mas as pessoas que acompanham não só no site do jornal, mas no Instagram do jornal, no TikTok do jornal, no Twitter do jornal, ela é enorme ainda hoje em dia. Na sua opinião, ainda existe espaço para as mídias tradicionais como revistas e jornais dentro do jornalismo cultural? Se sim,
Em que formato ou função elas ainda fazem sentido hoje? Eu não quero soar muito romântico e dizer que eu acredito que sim, mas eu acredito que sim. Só que o modo de você levar essas revistas ao público mudou. Porque, primeiro, como é que você viabiliza uma revista dessa? O mercado publicitário para isso morreu, não existe mais. Então, você não vai ter anúncio para poder bancar sua revista, sua produção de pagar a redação e pagar a impressão e pagar a distribuição. Não existe essa grana mais. Então, a grana viria do quê? De venda? Aonde? Em banca? Quem que vai em banca comprar uma revista hoje? Então, eu acho que são vários passos dessa cadeia toda que mudaram de posição. Então, eu tenho amigos fazendo revista hoje que eles fazem por financiamento coletivo, com uma tiragem às vezes um pouco maior, que colocam em pontos de venda específicos, não só revista, mas livros, histórias em quadrinho, né? São produtos culturais que têm um alcance e que eles saem quase feito de uma forma customizada para o leitor que vai ler. Né? Eu tinha um amigo que fez de fato uma revista customizada e que não foi muito longe, né? Era MyMag. Você entrava no site, escolhia as matérias que você queria, tinha algumas coisas fixas, pagava e recebia em casa a revista que você escolheu, a capa e escolheu as matérias. Não foi para frente, eu acho uma ideia incrível, mas não teve tração. Então eu acho que o jornalismo cultural hoje, ele se pulverizou. Se você quer fazer uma revista hoje, você não pode fazer uma revista só. Você precisa pensar nas suas redes sociais, você precisa pensar no audiovisual. Hoje em dia, você tem que pensar num podcast, num programa de entrevista, em alguma coisa que que possa ser compartilhada, porque o boca a boca funciona muito bem. Só a revista em si, eu acho que não caminha. Um exemplo, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, tinha uma revista de quadrinhos e cultura pop chamada Herói. Né? Era feita por uma turma que saiu da Sete, que saiu da Bis, que saiu de grandes editoras, formaram uma editora nova, né? Lançaram uma revista cultural chamada General, que era de música, cultura pop, cinema e tal. E nesse bololô lançaram a Herói. A Herói chegou a vender em papel 500 mil exemplares por semana. Era assim, mais do que a Veja. Falava muito de Cavaleiros do Zodíaco, uma revista fininha, barata e tal. E assim, foi um fenômeno na época. Tem muita gente que a gente sabe que nostalgia é um motor muito grande para qualquer coisa hoje em dia. O pessoal que fazia a revista, cada um tomou seu rumo, né? Um trabalha no R7, outro trabalha com quadrinho, com mangá, outro continua trabalhando com revista, com livro e tal, outro virou editor, publisher, empreendedor e tal. E eles estão lançando agora a edição de 30 anos da Herói. Né? Eu fiz 2 textos para eles tal, e vai sair via financiamento coletivo. E eles estavam me contando que deu tão certo que eles estão pensando em fazer não uma revista só, mas em pensar numa certa periodicidade que isso possa acontecer 4 vezes por ano, 6 vezes por ano, não sei, depende de como vai ter esse fluxo de pessoas dispostas a pagar. Mas se você faz um financiamento coletivo que você levanta 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, talvez você possa pagar uma edição, e você possa pagar uma redação, e você possa pagar colaboradores, e isso pode acontecer. Mas sozinho não vai. Você tem que ter os outros instrumentos de mídia que vão te dar uma visibilidade grande para poder todo esse conjunto caminhar. Quais são, para você, as principais diferenças entre produzir jornalismo no formato impresso e o físico e nas mídias digitais? Há algo no impresso que você sente falta que não existe nas mídias digitais? A velocidade da mídia digital, obviamente, não tem igual, né? A gente vê a notícia, ela está quase em tempo real sendo escrita com a gente. No UOL mesmo, tipo, o pessoal, principalmente de notícia, né? Você escreve a notícia incompleta e vai para o ar. E tipo, essa matéria ainda está sendo apurada. E você vai completando ao longo do dia e as pessoas vão lendo e a coisa vai se multiplicando. Revista te dava espaço para pensar. Por exemplo, ia sair Superman no cinema, tá? Então, se eu tivesse a revista de cinema ainda hoje, seria minha capa do mês de julho, né? Volta do Superman. Então, beleza, o que é a matéria? Eu tenho minha matéria principal que eu vou fazer uma reportagem, vou entrevistar o diretor, o elenco, o produtor, vou usar a bagagem que eu tenho para poder construir o que é essa volta. O que mais que eu posso fazer em cima disso? Então a gente faz uma matéria complementar de todos os Superman do cinema. A gente faz uma matéria sobre Christopher Reeve, a gente faz uma matéria sobre fulano, a gente vai ter uma entrevista, ping-pong direitinho com o James Gunn. A gente fala sobre todos os filmes de quadrinhos que aconteceram. Então,
uma matéria começa a dar espaço para um monte de ramificação. Isso pode acontecer em mídia digital? Claro que pode, mas pela própria natureza e a velocidade da mídia digital, a gente acaba sem tanto tempo para poder pensar. O UOL tem alguns produtos assim, né? O UOL Prime é de reportagens um pouco mais pensadas e mais longas e melhor apuradas, não é hard news. Tem alguns documentários que eles fazem lá em vídeo também, que são reportagens mais apuradas. E eu, dentro do meu feudo, eu tento fazer, quando tem uma coisa grande, eu mesmo na minha coluna, eu falo, bom, essa semana vai ser só esse assunto. Então eu coloco um texto por dia, 7 textos na semana inteira, tentando debulhar o máximo que eu puder sobre um assunto só. A gente pode fazer isso. Mas a revista a gente guardava, né? Você pegava, guardava, colecionava, estava tudo na mão. Então eu acho que tem uma coisa diferente. A mídia física, para mim, ela é muito importante. Eu compro CD ainda, eu compro vinil ainda, eu compro Blu-ray ainda. Então, assim, eu acho que a mídia física é muito importante. A mídia digital, ela é mais rápida, ela tem um alcance ridiculamente maior, né? Assim, sei lá, minhas redes sociais, eu tenho 25 mil pessoas que me seguem no Instagram. Quando hoje eu vou lançar uma revista que vai vender 25 mil exemplares? Isso não vai acontecer. O que mais te marcou nesse processo de transição do jornalismo cultural do impresso para o digital? Acho que foi a velocidade mesmo, em primeiro lugar, a facilidade de colocar as coisas no ar, um diálogo um pouco melhor com o público, embora eu não converse muito porque eu sou uma pessoa insuportável. Mas é que, às vezes, o pessoal do UOL falava, interage com o pessoal que comenta na matéria, né? Depois de uma semana falando, para de interagir com as pessoas, não faz mais isso não. Aí eu parei de interagir. Mas essa troca eu acho muito boa, né? Porque a gente que escreve, a gente está nas redes sociais também. Então é muito fácil falar com as pessoas que escrevem e é muito fácil trocar uma ideia, é muito fácil entender o que o público quer também. O primeiro público para quem eu escrevo sou eu mesmo. Eu escrevo para mim. Se eu não estiver satisfeito com o que está lá, não adianta. E eu espero que quem leia entre na minha e goste também. Porque também não dá para ouvir o público em tudo, né? Você coloca 5 pessoas diferentes, vai ter 5 ideias diferentes, você nunca vai sair do lugar com a direção que você quer escrever, com o jeito que você quer escrever. Mas eu acho que essa proximidade do público é melhor, a velocidade das coisas é melhor. Até para fazer entrevista ficou mais rápido. E a pandemia meio que fez com que isso diminuísse. Porque eu viajava muito para fazer entrevista fora, né? Eu passei uns 14 anos viajando uma vez a cada mês, a cada 3 semanas, para fora do Brasil para entrevistar diretor, ator e tal. E é ridiculamente cansativo isso, porque você viaja, passa 3 dias e você volta, para poder viajar de novo daqui a 2 semanas. Então era um ciclo para você ficar lá, sentar e falar 10 minutos com a pessoa. Você fala, cara, quando teve a pandemia, as coisas começaram a ser tudo digital, tudo online. E isso também agilizou todo o processo. Então todo mundo pode conversar muito mais rápido com todo mundo e fazer muito mais entrevistas por dia, né? Sem sair de casa, que eu acho a melhor coisa do mundo. Quanto menos eu sair de casa, melhor. Então eu acho que essa proximidade também com as fontes mudou o modo de você tocar isso. Mas a apuração ainda tem que ser na cara, né? Eu brinco com o Regis Tadeu, que ele faz a cobertura dos festivais do sofá da casa dele, né? Ele fala, o melhor lugar, eu falo, concordo, porque show às vezes é um saco, né? Mas minha esposa adora rock and roll, adora show, e eu vou com ela, e não tem igual, né? Então, para você estar lá em loco, você está vendo e você está sentindo, está ouvindo, você tem que sentir a apuração, né? Aquela coisa, se uma fonte te fala que está chovendo, outra fonte te fala que não está chovendo, o que você faz? Você abre a janela e você vê. Você não vai acreditar em nenhum na outra, né? Então isso é a apuração. Então tem todos os lados dessa moeda aí. Mas eu acho que o digital, obviamente, veio para ficar e não só vai evoluir mais ainda. Em meio a essa transformação, o que você acredita que permanece essencial no trabalho do jornalista cultural? Você ser honesto com o que você faz. Você ser honesto com o seu texto, com a sua verdade. Você saber... O jornalismo é o mesmo. Você vai apurar, você vai entrevistar, você vai construir o seu texto para reportagem. Para crítica, você tem que ser honesto com o que você faz. Você tem que entender do que você está fazendo e transformar isso num texto que tenha tempero, né?
que tenha sabor, porque texto, ele é apuração, texto, ele é técnica, mas texto também é feeling. E principalmente no jornalismo cultural, você precisa ter personalidade quando você escreve. Você tem que saber que o que você vai escrever para pessoas que buscam o que você está escrevendo. Então nunca vai ser uma coisa impessoal. Sempre vai ser um bate-papo, sempre vai ser um diálogo. Sempre você vai fazer um texto que as pessoas vão ter a sensação de que está sentada com você e você está contando uma história para ela. E eu acho que isso não importa a mídia, ela tem que estar com quem trabalha com isso. Se você está fazendo o feijão com arroz todo dia, o hard news, você não tem muito tempo para isso. Né? Morreu fulano, tal. Eu, infelizmente, tenho escrito muito obituário, né? Eu não gosto de escrever obituário porque é baixo astral, mas, ao mesmo tempo, me dá a oportunidade de celebrar a pessoa e celebrar o trabalho da pessoa. Então, morreu Robert Redford, o UOL vai dar o obituário, vai dar a notícia. Eu vou dar o sentimento da coisa, eu vou dar o que eu achava. Como colunista, eu vou escrever o que significava para mim a obra do cara, o trabalho do cara. E daí é o diferencial que o jornalismo cultural te dá. O esportivo também te dá um pouco disso. Tem esse lastro para você romantizar um pouco o seu texto e ter um pouco mais de tempero, né? No hard news é um pouco mais difícil, a não ser que você seja colunista mesmo, que você vai opinar sobre notícia. Mas eu acho que música, moda, cinema, esporte, tem um espaço que você pode ainda fazer um jornalismo mais literário e dar um toque mais pessoal para o que você está escrevendo. Então acho que isso é uma diferença que vai mudar a mídia, qualquer que seja, mas esse traço não vai mudar. Ficamos por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essa conversa. Foi um prazer falar com vocês. Prazer foi meu. Por favor, compartilhe a sua rede social, onde o pessoal pode ler os seus textos. No UOL, eu tenho uma coluna lá, então boa sorte em procurar. E, por favor, não me xingue depois nas redes sociais, porque eu ainda sou legal e minha mãe lê as redes sociais. Então, obrigado. Muito obrigada, Sadovski. Não se esqueçam de nos acompanhar em outras redes, Spotify e Rodapé. Até mais!